Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e eu quero te falar uma coisa. Que tal você aprender a resolver provas de matemática multiplicando 5 vezes mais rápido as operações matemáticas, resolvendo assim as questões de matemática nas suas provas, concurso, Enem, na escola, e destravando o seu processo de aprendizagem de matemática do básico ao avançado? Difícil de acreditar, né? Eu também até duvidaria, poxa, mas eu não tenho idade para isso, eu sou muito velho, ou eu nunca consegui aprender matemática direito, ou eu não tenho tempo para isso porque minha vida é muito corrida. Calma, deixa eu te falar por que isso é possível, que nem meu aluno Rafael. Meu nome é Rafael Bartoli Liberaliano, sou auditor fiscal do estado do Rio Grande do Sul, um dos concursos para a área fiscal de alto nível, mais difíceis do Brasil. E então procurei o professor Ricardo Alencar para ganhar uma agilidade de cálculos, fazendo esse curso de cálculos mentais, porque esse concurso tem muita matéria exata, né? Tem contabilidade, tem estatística, tem matemática financeira, teve economia. Então é fundamental qualquer ganho de tempo ali para resolver uma questão, é muito importante na hora da prova. E esse curso me ajudou muito a ganhar agilidade, fazer contas rápidas, ter confiança nas minhas contas de cabeça. Então recomendo fortemente. O professor conhece muito do assunto e muito atencioso, ajudou muito na minha preparação. Recomendo, hein? Grande abraço. Ou então, com a minha aluna Malu, que fez exatamente o seguinte. Deixa eu ler aqui o e-mail que ela me mandou para você ter uma ideia como é que foi. Obrigado, professor. Meus profundos agradecimentos. Consegui ingressar em 2 faculdades, agora faço odontologia e administração na Federal. Odontologia, eu ganhei uma bolsa de estudos. Obrigado, professor. E aí eu agradeço, né? E que bom que eu posso ajudá-la, que eu pude ajudá-la. Mas não só ela. Olha só esse outro depoimento aqui. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao professor Ricardo Alencar. Eu comprei o curso Cálculo Mental. Graças a esse curso eu tive a esperança de novo de aprender matemática. Eu já tinha desistido. Além de ter uma ótima didática, o professor ele é um amigo que sempre me apoia e recomendo a todos que comprem o curso. Foi o melhor investimento que eu fiz em toda a minha vida. Esse método que eu ensino, esse método chamado método cálculo mental, é um método que na minha vida levou anos para se desenvolver. Deixa eu te falar como é que foi que aconteceu. A minha vida era de um garoto normal, lá no Ceará, que de repente mudou para o interior do Maranhão, lá nas décadas de 80. Eu com 4 aninhos de idade. Cheguei numa cidade que, para você ter uma ideia, quando a gente chegou, a televisão nem funcionava ainda. A nossa televisão que a gente tinha levado nas mudanças ficou lá parada um tempo e alguns meses depois foi instalado a televisão na cidade. Eu pude voltar a assistir o que na época eram os desenhos, as séries lá para criança. Eu sempre fui um garoto vidrado em TV, eu sou até hoje e tudo mais, mas isso é para outro momento. Bom, lá a dificuldade era no interior assim, muito difícil. Para você ter uma ideia, por exemplo, quando chovia, a época chuvosa, né, que é esse dezembro, janeiro, a gente dizia que a estrada cortava. Era tão difícil o acesso que com a enxurrada, a terra que era de barro e tudo, cedia e ficava intransitável. Quer dizer, carros não podiam chegar na cidade, para você ver. Eu estudei lá e, de fato, o ensino era muito frágil, muito fragilizado. Os professores que estavam lá eram professores formados por ali mesmo. Era muito difícil ter uma formação diferenciada, né? Meu pai, que até largou a faculdade para trabalhar no banco e por causa disso ele foi para esse interior trabalhar no banco para ganhar um pouco mais, para dar um bom sustento à nossa família. Ele se preocupava com nossos estudos, né? Eu e meus 4 irmãos, e ele sempre fez isso comigo, sentava e ajudava. Inicialmente minha mãe, lá pelo fundamental menor, que a gente chama, né, a primeira a quarta série, e depois, lá no fundamental maior, do 5ª à 8ª série, meu pai sentava e me ensinava, principalmente português e matemática, por considerar as disciplinas que davam base para todas as outras, para você compreender as outras, né, lendo e estudando. Bom, pois bem, então meu pai sentava do meu lado e me ensinava. No entanto, era muito complicado, porque o conteúdo na escola, o ensino, ele via que quando eu chegasse tentar uma faculdade, alguma coisa, seria muito complicado para mim. Então, o que foi que ele fez? Ele me colocou para fazer os estudos finais do ensino médio
numa escola particular, muito concorrida, na capital, Fortaleza, a mais de 1.000 quilômetros de distância. E lá, essa escola, ela realmente era muito boa, né? Até hoje é muito boa, e era concorrida. Então não era qualquer um que queria, entrava lá. É um pouco diferente de hoje em dia. Mas na época, ela exigia um concurso, né, para os candidatos, nem todos entravam. Né? Bem um pouco diferenciado, você não acha? Só que tinha um problema. Todo o conteúdo que era cobrado, praticamente eu não tinha visto. E isso, eu estou falando o seguinte, eu tinha feito a 8ª série, tinha terminado o ensino fundamental, e o conteúdo eu não via. Então foi o que ele fez, ele sentou e me ensinou durante o ano preparatório para aquele concurso. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu pai trabalhava 10 horas por dia, né? O banco era muito difícil, era muito complicado, então ele trabalhava de 10 a às vezes 11 horas por dia. Então ele pegava lá no final do dia, à noite, ele sentava comigo, me ensinava o passo a passo, me ensinava a fundamentação. Quando eu não sabia, ele voltava e fundamentava tudo que era preciso. Bom, pois bem, por causa disso, eu peguei um amor, um carinho muito grande pela matemática e por algumas partes do português. Não tudo, mas eu confesso que matemática sempre eu fui apaixonado, tanto que mais na frente isso vai ter influência na minha carreira. E aí eu entendi ali que a dedicação, o esforço extra, o depois do trabalho, foi aquilo que me tirou daquela situação de ensino precário e eu fui aprovado no concurso, mas a vida não é feita de flores. Apesar da alegria de ter passado, e olha só, eu cursei novamente a 8ª série lá nessa nova escola. Você, para ter uma ideia, é o seguinte, no primeiro mês de aula dessa nova escola, eu já tinha visto todo o conteúdo de todas as disciplinas do ano anterior, lá do interior do Maranhão, para você ver a grande diferença. E tem mais, eu nunca tinha estudado inglês. Foi a primeira vez que eu estudei inglês. E olha, foi um problema. Eu nunca tinha tirado a nota tão baixa na minha vida. Foi um 0, alguma coisa. Eu fiquei desesperado, porque lá no interior do Maranhão eu estudava bem pouco. Um dia antes da prova, fazia ali, decorava uma coisa ou outra, conseguia tirar 9, 10 tranquilamente. Eu ficava invocado, eu ficava com muita raiva quando eu não tirava uma nota baixa, né? Um 8, um 7,5. Eu ficava, meu Deus, como é que eu tirei uma nota tão baixa? Pois é, já nessa nova escola eu precisava estudar entre 7h30 da manhã até 11h30. Depois eu parava, tomava banho, almoçava e ia para a escola. Então eu estudava todos os dias, todo santo dia, 4 horas por dia, só para dar conta de tirar a nota média dessa escola para não reprovar. Então foi um esforço gigantesco ao longo dos 3 anos, e depois eu mudei para outras escolas, mas aquela aprendizagem de sentar todo dia e estudar para aprender, isso me trouxe essa lição que é preciso dedicação, comprometimento, que eu já falei, né? E dedicação e constância, tá? Constância. Então eu mantive a minha constância durante esse período, e aí foi assim, um desenrolar o ensino médio, e acabei passando. Minha primeira faculdade foi engenharia elétrica, passei de primeira, não tive problema nenhum, tudo mais, cursei, mas no finalzinho dessa engenharia elétrica, aquele amor pela matemática me veio, aquela lembrança do meu pai me ensinando, de alguma forma ficou lá dentro, ficou uma semente, e eu acabei largando a engenharia elétrica no final do curso, já no 4º, 5º ano, e fiz o vestibular, né, para física e para matemática. Passei nos dois e cursei os dois ao mesmo tempo. Foram dias complicados, porque também de manhã eu trabalhava no banco que meu pai trabalhava. Eu passei no concurso desse período, fui trabalhar no banco de manhã, fazia física à tarde, né, e matemática à noite. Bom, você pode imaginar, foi uma vida meio complicada. Lá pelos anos de 2000 a 2004, eu realmente tive um período assim bem complicado, mas era assim. Eu me virava, pegava espaços ociosos para estudar, para aprender. Toda aquela minha base construída antes me serviu para não ter problemas. E eu fui passando, eu fui cursando, fiz matemática, fiz física. Depois terminei, tudo isso mais ou menos assim, foi muito esforço, foi muito complicado. Mas os estudos acadêmicos, aquela matemática superior, aquela matemática avançada, eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo com certa tranquilidade. Não tive lá, assim, meu Deus, eu vou reprovar e tudo. Não, eu fui bem até razoavelmente tranquilo, com algum esforço eu consegui fazer isso. Bom, e aí eu terminei. Fiz a especialização em ensino, educação, né, de aprendizagem, fiz o mestrado, e aí, o que aconteceu? Eu passava, tudo que era concurso que eu fazia na minha área, eu passava sem problemas. Por quê?
aquela minha base, aquele meu fundamento foi sendo sempre consolidado com a etapa posterior. Então aquele comprometimento, dedicação, constância e encarar o estudo como algo passo a passo, fundamentado no método, que depois eu fui entender que método era esse, porque eu não sabia, eu só fazia, né? Ninguém nunca tinha me ensinado, mas eu consegui desenvolver. Olha só, aí eu terminei lá o meu mestrado e passei na universidade. Eu dei aula em todos os níveis, né? Dei aula no fundamental, no médio, no cursinho, na universidade. Desde cedo lá, aí já foi mais ou menos 2006, 2005, e foi ao longo dos anos eu comecei a cada vez mais estudar tanto o conteúdo de matemática de física quanto a aprendizagem de matemática de física. E aí eu tive uma surpresa não muito agradável. A cada ano que eu estava ensinando, parecia que os alunos vinham com mais e mais déficit cognitivo, cada vez sabendo menos, e isso me intrigava, tanto na área de pedagogia, de matemática, de física, e hoje também está meio complicado nesse sentido. E eu fui, vamos fazer um doutorado aqui, vou fazer pesquisa e tudo mais. Ao mesmo tempo que eu fui começar o doutorado, eu entrei numa empresa de startup de tecnologia de ensino de matemática, e essa empresa, ela tinha um produto, e tem até hoje um produto, de ensino de tabuada, usando um aplicativo. Bom, eu peguei esse projeto, fui desenvolver, implementei em prefeituras, fiz treinamento de professores, aplicamos a metodologia de ensino tanto offline, né, o presencial, quanto pelo aplicativo, usando a tecnologia, e isso me deu um ganho interessante. Tudo aquilo que eu vinha aprendendo na faculdade, tudo aquilo que eu vim desenvolvendo na faculdade, tentando encontrar uma solução para ensinar matemática, para ensinar física, de modo que as pessoas aprendessem, aquilo ali culminou nesse projeto e eu comecei a pesquisar o que estava faltando. Estava faltando alguma coisa. Porque não adianta só sentar e estudar, se você não sabe como estudar. Não adianta ter comprometimento se você não sabe lá o conteúdo, como é que você aprende aquele conteúdo. E aí, lendo e pesquisando, voltando às antigas tradições de aprendizagem, aquela tabuada que o meu avô, minha avó sabiam, mesmo eles tendo terminado lá a quarta série, terceira série malmente e largado para trabalhar, porque é uma época difícil, eles sabiam a tabuada, eles sabiam as operações, eles sabiam mexer com aquela matemática básica. E eu tinha certeza que aquilo lhes daria toda a chance do mundo se eles tivessem continuado. E foi pensando nisso, foi refletindo, foi juntando todo aquele investimento ao longo de 20, 15 anos, entre estudos e universidade, e ensino no médio, fundamental, cursinho, um monte de coisa, eu comecei a juntar umas peças. Eu comecei a testar uma forma de fazer com que os meus alunos reaprendessem, esquecessem um pouco esse modelo da escola tradicional de preparar para a prova e reaprendesse a aprender matemática. Lá nas minhas idas e vindas, eu comecei a ler sobre neurocognição. Comecei como é que os asiáticos aprendem? Como é que os europeus aprendem? Como é que os norte-americanos aprendem? Bom, fiz pesquisas internacionais e descobri algumas características interessantes. Primeiro, a forma como o cérebro aprende é a forma como você deve se preocupar em estudar. Então, existem muitas estratégias de aprendizagem pensando na forma como o cérebro aprende, né? Existem muitas teorias pedagógicas e tudo mais. Mas, como é que matemática, então, funciona? Bom, tem algumas teorias, e uma das teorias mais interessantes que eu achei são essas novas formas neurocognitivas. Essas novas formas que levam em conta como é que os neurônios funcionam. Como é que você aprende alguma coisa? Como é que você aprende a andar? Por exemplo, você começa sem saber. Passam-se meses, você começa a se arrastar. Passam-se algum tempo, você começa a engatinhar. E aí, de um belo dia, você levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, e começa a andar pequenos pedacinhos. A alegria da família. E aí, de repente, você anda. Passa-se o tempo, você começa a correr. E aí, anda de bicicleta, nada. Bom, é uma coisa contínua, mas não é simples, não é fácil. Aprender a andar, não de forma alguma é fácil. Mas é assim que o cérebro aprende. Ele vai, tenta, repete, constância, comprometimento e chega lá. A matemática é mais ou menos assim também. A matemática, ao longo das eras, veio mudando, né? Você sair lá dos números, que a gente chama de aritmética.
e vimos as formas que a gente chama de geometria e de repente vieram as letras que a gente chama de álgebra. Mas como é que a gente aprende isso? Como é que as pessoas aprenderam? Como é que eles se desenvolveram nesse processo? Me deparei com vários estudos, com vários livros publicados sobre o assunto, com pesquisas as mais novas possíveis, mas alguma coisa me levou lá para o passado, como eu falei, lá dos meus avós, e liguei com esse presente, dos aplicativos, da tecnologia, da neurocognição. Foi aí que eu desenvolvi o meu método cálculo mental. Não foi da noite para o dia, não foi um insight, mas foram momentos importantes. Foi lá com meu pai sentado, me ensinando com amor, com carinho, com dedicação, para superar as minhas dificuldades de aprendizagem. Foi aquela forma de passo a passo, foi aquela forma de, com cuidado, cada linha de cálculo, cada entendimento, cada insightzinho, ele foi me ensinando, eu fui aprendendo, pegando gosto por aquela aprendizagem. Foi também nos meus estudos acadêmicos, das minhas licenciaturas, da minha pós-graduação, cada conhecimento testa, volta, testa, vai e vamos avançando, podemos dizer assim. Foi na minha experiência nessa empresa, nessa startup, com tecnologia, com os estudos, como é que se aprende tabuada, como é que se aprende a mexer com os números, a aritmética, as operações básicas. E o que isso ajuda lá na frente? Porque você pense assim, se você não sabe a tabuada, você não sabe fração. Como é que você vai aprender fração se você não sabe mexer com somar, subtrair, multiplicar e dividir? Se você não sabe fração, você não aprende equação. Se você não aprende equação, você não aprende função. Quer dizer, vai numa cadeia. E quando você constrói o edifício matemático, você precisa fundamentar bem a base. Depois fazer bem o primeiro andar, depois o segundo, terceiro, quarto e ir em prédio lá na matemática avançada. E foi vendo isso daí que eu entendi. O cérebro precisa aprender no passo a passo, no método de constância que vai fazer com que você obrigue o cérebro a aprender. Subindo uma que a gente chama de escada da inteligência todo santo dia. E essa base bem fundamentada vai te possibilitar crescer. Qualquer cérebro vai crescer exponencialmente na aprendizagem de matemática. Pensando nisso tudo, juntando tudo isso, é o método cálculo mental. Um método que leva em conta o amor pela matemática, a necessidade de aprender matemática, com as novas tecnologias e com a neurocognição. É a partir daí que nasce esse método. Vou lhe dar um exemplo. Normalmente, uma questão de matemática, você tem 3 passos para dar. Então, vamos analisar aqui uma situação normal que você vai ter em provas de matemática. Se for um concurso, se for o Enem, isso é até muito comum. Você tem aqui um texto, e esse texto ou imagem que você precisa analisar e interpretar. E aí tem a que a gente chama de comando, questão, a pergunta em si. Por exemplo, João tinha 23 bolas, ganhou 7, quanto ficou no final? Uma questão bem simples mesmo, não é isso? Muito bem. Feito essa análise, você precisa de 3 grandes momentos para resolver essa questão. Primeiro, ler, interpretar e, a partir daí, selecionar, interpretar e aí selecionar o conteúdo, selecionar a parte da matemática para resolver, a teoria, resolver o que você precisa, a fórmula que você precisar, tá bom? A segunda parte, você vai planejar a solução. Às vezes, a gente não tem isso muito consciente, tá? A gente não tem isso muito consciente porque normalmente só treina a resolução sem pensar em muito como resolver e decora. Esse tipo de questão eu resolvo assim, esse tipo de questão eu resolvo assado. E aqui você tem a ação, certo? A ação de resolução. Aqui é que você vai fazer os cálculos. Muito bem. Essa parte aqui, em geral, o tempo que você lê e o tempo que você planeja a solução é mais ou menos a mesma coisa. Você vai logo planejando a solução no momento que lê. Dependendo do texto, você pode demorar de 30 segundos a 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto e 30 segundos, dependendo do tamanho da questão. Tá? Essa parte aqui, muita gente não se dá conta, mas geralmente as pessoas levam de 5 minutos a 10 minutos para resolver. E isso, numa prova de concurso, é fatal. Por quê?
Porque imagina que você tem lá, sei lá, 50 questões. Ora, 50 questões vezes... Vamos botar aqui o tempo mínimo, tá bom? Vezes 5 minutos, tá? 50 questões vezes 5 minutos vai dar 250 minutos. Tudo bem? Lembrando que 1 hora tem 60 minutos. Aqui você vai gastar 60, mais 60, mais 60, 180, mais 60, 240. Então, ó, aqui, só aqui você vai levar 4 horas. Ah, Ricardo, mas aí eu tenho questões mais fáceis e questões mais difíceis, né? Aqui tem mais 10, né? Imaginar que é 250 minutos aqui. Tudo bem, você tem. Você pode até resolver mais rápido. O problema é o seguinte. Vou lhe recordar uma coisa que você aprendeu lá no seu passado longínquo. Quanto é 3 mais 3? Certamente você já deve ter respondido 6. Se eu te perguntar 23 mais 34, será que você já consegue fazer? Como é que você vai fazer essa operação aqui? Ah, normalmente, se a pessoa não tem um domínio muito razoável de cálculo mental, ela vai resolver assim. Ela vai colocar no algoritmo e somar, né, as ordens aqui. Ó. 3 mais 4, 7. 2 mais 3, 5. Certo? Muito bem. Só que isso deveria ter sido feito mentalmente e rapidamente. E eu vou já te dizer como é que faz isso. Olha só. Se eu pegar 213 mais 346, como é que você vai fazer? Bom, deixa eu te dar um jeito bem mais rápido. Ao invés de você fazer nessa ordem aqui, ó, da direita para a esquerda, faça ao contrário. Faça da esquerda para a direita, usando as ordens, ó. Lembrando, unidade, dezena e centena. De cabeça você vai fazer comigo. 200 mais 300, 500. 10 mais 40, 550. 3 mais 6, 9. 559. Confere? Olha só. Se eu for fazer assim, 213 mais 346, 3 mais 6, 9. 1 mais 4, 5. 2 mais 3, 5. Tudo bem. Você até consegue fazer. Só que se tiver uma situação assim, 287 mais 469. Será que você vai fazer com a mesma velocidade? Né? Pegar aqui o 287 mais o 469. Aí o que vai acontecer? 7 mais 9, aí 16 vai 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 6, 15 vai 1. 7, né? 1 e 2, 3 mais 4, 7. 756. Mas se você fizer, ó, 200. Esse aqui eu vou deixar registrado aqui para você se acostumar. Isso aqui é um tipo de exercício muito fácil que a gente faz lá no método cálculo mental, que você vai descobrir que existem N técnicas para fazer a mesma coisa. 200 mais 400, guardou na mente 600. 80 mais 60, 140. 7 mais 9, 16. 600, 740, 756. Esse tipo de técnica você automatiza com o método cálculo mental. E aí você consegue responder algo que você precisaria escrever, fazer as operações em menos de 5 segundos só de cabeça. É essa velocidade que vai resolver parte do seu problema aqui. Essa parte aqui, assim, você vai conseguir, ao invés de fazer a resolução, né, em 5 minutos, você pode reduzir isso para 2 minutos ou até menos, ou até 1 minuto, 30 segundos também, o mesmo tempo de leitura, ao mesmo tempo de resolução, para questões de média ou de grande complexidade. E é isso que vai fazer toda a diferença quando você estiver diante de uma prova, de um concurso, de um Enem, de uma situação, ou mesmo na faculdade, ou mesmo na escola. Você consegue desenvolver-se em velocidade. E não só. Um efeito colateral do método cálculo mental é que você ganha memória muito mais potente e você destrava a aprendizagem em matemática. É isso mesmo. Quando você executa o método cálculo mental passo a passo, você desenvolve uma capacidade de memorizar e
destravamento na aprendizagem de matemática. Por quê? Porque você vai automatizar aquilo que é muito simples. O que é simples? As operações matemáticas, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Só que isso ninguém percebe. E às vezes cursinhos, escolas, normalmente não ensinam isso. Eles nem sequer detectaram esse problema. É por isso que eu lancei o método cálculo mental. O método cálculo mental, repito, não é um cursinho de matemática. É uma metodologia que vai te fazer calcular mais rápido e destravar a sua aprendizagem matemática. Se você está atrás de pílula mágica, eu peço que você pare o vídeo agora, pode ir para outro lugar, vá no YouTube, vá ver os cursos que prometem maravilhas, que não é esse o caso do método cálculo mental. É o método, sim, passo a passo, é o método que você vai fazer diariamente, no primeiro momento, e vai perceber a sua melhoria contínua, constante, e de repente, passado algum tempo no processo, você vai, opa, tem algo estranho acontecendo comigo, eu estou aprendendo matemática. Esse é o método cálculo mental. Mas eu digo, não é fácil assim no sentido de, não preciso fazer nada e vai ser um download na minha cabeça. No entanto, é simples, porque você vai seguir um passo a passo testado, treinado em vários alunos antes de você, para que consiga desenvolver-se no seu pensamento matemático, partindo do pensamento que a gente chama de aritmético, do pensamento numérico, para desenvolver os outros tipos de pensamentos matemáticos. E, nesse sentido, você vai conseguir calcular 5 vezes mais rápido, fazendo as provas de matemática com muito mais segurança, muito mais rapidez, e na hora de um concurso, na hora de uma prova de seleção, você vai ter condições até de revisar todas as suas questões, que muita gente, mas muita gente mesmo, não consegue terminar a tempo a prova de matemática, ou entrega de qualquer jeito, desiste por algum motivo, e deixa com as outras pessoas. E é por isso que hoje, somente hoje, você tem a oportunidade de aprender a calcular 5 vezes mais rápido, no mínimo, fazer as provas de matemática com muito mais segurança, com muito menos erro. E, ao passar pelo processo do método cálculo mental, você vai destravar a sua capacidade de aprender matemática. E, portanto, vai conseguir trilhar e subir a escada da inteligência com muito mais tranquilidade, velocidade e segurança. E porque eu sou um professor que desejo meus alunos com resultados, eu vou tirar de você todo o risco dessa matrícula online, que às vezes a gente tem esse medo, porque é online, eu não conheço e tudo mais. Então, eu vou fazer o seguinte, você faz o método cálculo mental nos primeiros 30 dias. Se por algum motivo você não gostou do método, você acha que não está aprendendo, então é só pedir pela plataforma, manda um e-mail, ou entre em contato comigo por WhatsApp, quer que seja, e eu vou te devolver o dinheiro integralmente, sem perguntinha, sem letra miúda, sem nada. Mas tem mais. Eu realmente quero resultado, eu quero que o Brasil mude. Eu quero que as pessoas conquistem os seus sonhos. Seja passar na prova, seja passar no concurso, seja entrar na universidade, o que quer que seja, eu quero ajudar. Então, depois de 90 dias, repare, 3 meses, você vai ter todo o processo de cálculo mental feito, você vai ter direito a todos os bônus que eu estou oferecendo, seja os 7 assuntos mais cobrados, seja a matemática védica, seja o curso de interpretação e resolução de problemas de matemática, seja todos os bônus que lá estiverem. Você, depois de 90 dias, não gostei, não me ajudou, eu acho que o Ricardo falou um papo furado lá no início e disse que eu ia resolver minha vida. Eu não falei que eu vou resolver a sua vida. O que eu falei é o seguinte, eu vou te ensinar a calcular mais rápido e eu vou destravar o seu processo de aprendizagem de matemática. A partir daí, em 90 dias, se você seguiu passo a passo o meu método e não aconteceu de destravar a sua velocidade, então eu vou devolver o seu dinheiro sem pergunta, sem letra miúda, sem enrolação. E agora, eu deixo com você 3 opções. A primeira é continuar como está. Você sai dessa página, vai assistir outros vídeos, ou vai tentar estudar sozinho. Tudo bem, não tem problema nenhum, a vida é sua, você que escolhe. Você pode tentar também fazer que nem eu, após 20 anos de processo de ensino e aprendizagem, desenvolver seu próprio método cálculo mental, seu próprio método de resolução, e continuar fazendo as suas provas.
vai demorar algum tempinho, talvez uns 10, talvez uns 15 anos, talvez você seja um gênio e consiga até antes. Mas se você clicar nesse botão aqui de matrícula, fizer comigo o cálculo mental e destravar a sua velocidade, a sua forma de aprender matemática, eu tenho a certeza que vamos conquistar muitas coisas juntos. Você como meu aluno e eu como professor, que é a minha vocação. Então, clica aqui nesse botão, matricule-se hoje mesmo e automaticamente você vai receber tudo no seu e-mail, a plataforma de acesso, já com o primeiro módulo e já com toda a parte inicial, básica, toda para você fazer o método cálculo mental e se desenvolver realmente na matemática, ter sucesso nas provas, fazê-las mais rápidas, fazer com segurança e acertando tudo. Quanto tempo você vai passar estudando, tentando aí pelo seu próprio método até conseguir passar? Quanto vai te custar tentar fazer cursos que ensinam sempre as mesmas coisas? Ou que você tem até aí disponível, espalhado aí pela internet. Você vai querer realmente percorrer esse caminho aí da aprendizagem de matemática sozinho, sem ajuda de ninguém, sem um mentor para te ajudar? Então eu te convido a se matricular agora mesmo. Clica no botão, matricula, receba automaticamente no seu e-mail tudo pro portal. Entre em contato comigo via e-mail, via WhatsApp, o que você vai ter disponível aí para falar comigo diretamente e a gente trilhar esse caminho juntos. Te aguardo do outro lado. Até mais.